Todo mundo animadíssimo para a colocação pronominal. Olha, de pronomes, sem dúvida alguma. Emprego de pronomes relativos, a classificação geral de pronomes e pronome relativo são os conteúdos que mais caem, né? Falei emprego de pronomes relativos, colocação pronominal e a classificação geral de pronomes, tá? São os 3 conteúdos que mais aparecem na sua prova. Então, vamos lá trabalhar colocação pronominal, beleza? Então, colocação pronominal, gente, despenca. É um assunto que a gente tem que dar muita importância na prova, porque ele vai aparecer. Se não aparecer uma questão inteira, pelo menos algum item, um pedacinho, a gente tem ali de colocação, tá? Então, colocação pronominal, nós já sabemos que é um item muito caidor de com força mesmo, né? Vale a pena estudar. Vou começar com um pensando, que eu acho que um pensando sempre é bom, né, gente? Sempre é válido, ajuda aí a energizar a nossa aula. Então, quero saber se as frases estão certas ou erradas quanto à colocação. Já temos as nossas frases, vamos analisá-las, né? Então, o governo se deve preparar para o fato. Vou julgar as frases quanto à colocação pronominal. Então, o governo se deve preparar para o fato. Certa, errada, feia, bonita. Ai, Flávia, eu achei essa frase muito feia. Mas tem muita coisa feia nessa vida que é certa e que é boa. A gente é que fica julgando pela aparência. Então, no caso aqui, ó, o governo se deve preparar para o fato, tá? Eu tenho próclise em relação ao verbo auxiliar. A frase está certa. Outras opções, tá? O governo deve se preparar, ou o governo deve preparar-se. Todas essas colocações são aceitas. Olha o que acontece. Nessa primeira posição aqui, eu fiz próclise do auxiliar. Próclise auxiliar. Nessa segunda colocação aqui, eu fiz ênclise do auxiliar. Depois, eu fiz próclise do verbo principal. E depois eu fiz ênclise do verbo principal. Todas essas colocações estão corretas. Então, o governo se deve preparar para o fato, a frase está certa, e nós temos um caso que facultativo, tá? Tinha expressado-se de maneira clara. Nós temos uma máxima que é o seguinte: o particípio não participa da festa da colocação. Então, tinha expressado-se não tem jeito. Eu posso fazer tinha se expressado e posso fazer tinha-se com hífen, né? Expressado. O que está acontecendo aqui? Tinha se expressado, nesse caso, eu tenho próclise do verbo principal. E tinha se expressado, eu vou ter ênclise do auxiliar. Então, próclise do principal, ênclise do auxiliar. A frase estava errada porque o particípio não participa da festa da colocação. Não se usa pronome oblíquo depois de o quê? Particípio. Então, o particípio não participa da festa da colocação. Então, não pode colocar pronome junto com o particípio. Se você quer uma festa de posse, né, meu filho? Nada de pronome junto com o verbo do o quê? Particípio. Então, sua festa de posse está condicionada às regras de colocação pronominal também. Coisa alguma deixava-o abalado. Isso aqui é bom, né? A autoestima do Robson é assim, né, gente? Nada abala a autoestima do Robson. É uma coisa espetacular. Coisa alguma deixava-o abalado. Coisa alguma é uma expressão de sentido que negativo. Então, coisa alguma o deixava abalado. É um caso obrigatório de próclise. Então, caso obrigatório de próclise, nós temos uma expressão de sentido negativo.
Faria-me outra gentileza quando pudesse. Fica bonitinho, mas isso aqui também, ó, não participa da festa da colocação. Então, eu tenho futuros do indicativo, nenhum tipo de futuro, tá? Então, a frase está errada. Futuros do indicativo não participam da festa da colocação. Então, futuros do indicativo não participam da festa da colocação. Então, faria-me outra gentileza quando pudesse. O certo aqui vai ser o quê? Far-me-ia. É um caso obrigatório de mesóclise. Então, caso obrigatório de mesóclise. Futuros do indicativo não participam da festa da colocação. O rapaz dar-me-á explicações acerca do fato. Então, quando eu falo o rapaz dar-me-á, essa frase está certa e é um caso facultativo. Rapaz pode até ser um rapaz bonito, mas não é palavra atrativa, porque se trata de um réis substantivo na vida da classe gramatical. Então, rapaz não é palavra atrativa. Nesse caso, eu posso falar assim, o rapaz me dará explicações acerca do fato, ou o rapaz dar-me-á. Eu só não posso falar dará-me. Por quê? Porque futuros não aceitam ênclise. Então, eu posso fazer o rapaz me dará explicações acerca do fato. Nesse caso aqui, eu posso usar próclise ou mesóclise. Ou, né, caso facultativo. Só não é possível aqui usar a ênclise. Tipo assim, ó, o rapaz dará-me, isso não pode, porque futuros do indicativo não participam da festa da colocação. Não posso usar ênclise com futuros do indicativo. Se dedicou ao trabalho voluntário, morte, asfixia e envenenamento, né, gente? Dedicou-se, errada, né? A gente sabe que não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Então, não posso começar frase com pronome oblíquo átono. Flávia, isso é a mesma coisa de dizer que eu não posso começar a frase com se? Não, não é a mesma coisa de dizer que você não pode começar a frase com se, né? Porque senão o menino se ferra por conta desse tipo de inferência, né? Inferência sem noção, mas às vezes acontece mesmo. Olha aqui, se houver aula amanhã, nós iremos. Esse se aí pode começar a frase porque é uma conjunção condicional, não é isso? Se ele sabe ou não a verdade, ninguém disse. Esse se que, se ele sabe ou não a verdade, é uma conjunção integrante. Então, eu posso começar a frase com a partícula se, desde que ela não seja um pronome oblíquo átono. Então, não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Tem que observar a função sintática daquele termo, né, considerando ali o seu contexto macro, o contexto de emprego dentro da frase. Então, nós já vamos começar a colocação dizendo assim, o que se coloca, né, para a gente ter uma noção mais clara de quais são os termos que estão envolvidos na ideia de colocação pronominal. Então, eu olho para a colocação e penso assim, ó, o que se coloca? Então, quando eu penso em colocação, tá? Refere-se ao uso de pronomes oblíquos átonos. O, a, os, as, variações no, na, nos, nas. Essas variações para verbos terminados em M ou til, né? Lo, lá, los, las. Para verbos terminados em R, S ou Z, e nesse caso a gente sabe que corta-se a consoante final. Além desses pronomes, lhe, lhes, que mais? Me, te, si, nos e vos. Então, quando eu penso em colocação pronominal, são esses grupos pronominais que estão envolvidos, pronomes oblíquos átonos, beleza? Eu posso começar uma frase com o, desde que o o seja o quê? Artigo, por exemplo, né? Então, eu tenho que observar a função desses termos dentro da frase. Beleza? Então, o que se coloca? Isso aqui, ó, pronome oblíquo átono. Então, eu falo assim, ó, se considerava uma boa mãe.
A frase está errada porque esse se é um pronome, tem que ser considerava-se. Agora, se houvesse aula, nós o quê? Iríamos. Caso houvesse aula, nós iríamos. Frase certa. Esse se que está aqui é uma conjunção. E aí, como conjunção condicional, pode iniciar a frase. Esse se que está aqui, ó, não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Então, tudo que diz respeito à colocação pronominal, gente, tem a ver com o uso de pronomes oblíquos átonos. São esses pronomes que estão sendo colocados, né? Porque senão o menino está pensando em outra coisa. Quais são as posições possíveis? Então, vamos pensar aqui, ó. Os pronomes oblíquos, e a gente já sabe que a gente está falando apenas dos oblíquos de que tipo? Átonos. Os pronomes oblíquos átonos, beleza? Porque só átonos que nos interessam para efeito de colocação podem ocupar 3 posições em relação ao verbo. Os pronomes podem ser enclíticos, quando vem depois do verbo. Ao escutar o que ela tinha a dizer, calei-me. Isso é uma estratégia de ênclise. Proclíticos, ou seja, antes do verbo, eu me calei ao escutar o que ela tinha a dizer. E podem ser mesoclíticos, ou seja, no meio do verbo. Se me surpreender, calar-me-ei. Mesóclise. Então, os pronomes podem ocupar 3 posições na frase, antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Onde eu posso colocar o pronome? Antes, no meio ou depois. Antes, próclise, no meio, mesóclise, depois, ênclise, beleza? Ah, Flávia, caiu o nome? É mais comum perguntar se a frase está certa ou errada, mas de vez em quando aparece o nome, então você tem que saber o que é próclise, ênclise e mesóclise. Na verdade, você tem que saber até o que é apossínclise. Nossa, Flávia, apossínclise? É apossínclise, a gente vai passar sobre isso também. Bom, aí proibições valem mais que tudo nessa vida. Vamos começar com os casos proibidos de colocação. Não se usa próclise, né, no início de frase, então a próclise é proibida no início de frase. Se dedicou aos estudos, tá errado, tem que ser o quê? Dedicou-se. Não se usa pronome oblíquo proclítico após ponto e vírgula. Então, também não posso usar próclise depois de ponto e vírgula. Lembrar-se do fato. Se esqueceu, errado, o certo é esqueceu-se apenas de comentar, beleza? Então, lembrar-se do fato, esqueceu-se apenas de comentá-lo, ok? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho que usar ênclise, por causa do ponto e vírgula. Aqui eu tenho que usar ênclise, porque não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. É proibida a ênclise depois de verbos no particípio. Particípios normalmente terminam em ado, ido. Quando irregulares, do, to, go, zo, né? Então, é proibida a ênclise depois do verbo no particípio. Havia expressado-se mal, não posso fazer havia expressado, tem que ser havia o quê? Eu posso fazer assim, ó, havia-se expressado e posso fazer havia se expressado. Assim, tá? As duas estão certas. Havia-se expressado próclise, desculpem, ênclise do auxiliar. Havia-se expressado próclise do principal. Não se usa ênclise, né? Então, particípio não aceita pronome oblíquo. Ênclise com particípio proibida e ênclise com futuros do pretérito ou futuros do presente. Futuros do indicativo de uma maneira geral, né? As terminações de futuro, você já conhece, mas ó, futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do pretérito, ria, rias, ria, iríamos,
rieis, riam. Terminações do futuro do presente. Rei, ras, ra, remos, reis, irão. Beleza? Então, no caso aqui, eu vou ter dar-me-ia uma nova chance. Me daria não pode. Por quê? Porque não se inicia frase com pronomes. Então, me daria não tem jeito e daria-me também não tem jeito porque não se usa ênclise com futuros do indicativo. Tipo assim, né, gente? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Me daria, impossível. Daria-me, impossível. Então, só tem jeito de ser o quê? Dar-me-ia, colocando o pronome no meio das formas verbais. Dar-me-ia uma nova chance, beleza? Então, não se usa ênclise em verbos no futuro do quê? Pretérito e nem em verbos no futuro do presente do indicativo. Futuros não aceitam ênclise, particípios também não aceitam ênclises, beleza? Então, casos proibidos aqui, pensados. Então, vamos aproveitar aqui, ó, só fazer um esqueminha. Como se fosse uma pequena fichinha para você, né? Então, quando eu pensar em casos proibidos de colocação, eu tenho assim, ó, casos proibidos de início de frase, né? Após ponto e vírgula, após particípio e após futuros do indicativo. Então, você pode fazer umas fichinhas, que a fichinha vai te ajudando a melhorar sua percepção acerca das regras, tá? Então, caso proibido de colocação, início de frase. Então, aqui, ó, me disse a verdade. Você sabe que isso está errado, né? A gente vai corrigir em verde. Aqui, ó. Ele era bom, se dedicava aos amigos. Também já sei que está errado. Havia comparado-se com o irmão. Comparar já não é bom, né? E desse jeito aqui, morri. Então, havia comparado-se com o irmão, não tem jeito. Após futuros do indicativo. Então, expressaria-se com clareza. Tá errado, né? Tem que ser expressar-se-ia. Então, vamos lá corrigir isso aqui. Disse-me a verdade. Ele era bom, dedicava-se aos amigos. Então, ele era bom. Gente, proibição vale mais que tudo nessa vida. Dedicava-se aos amigos. Havia, aí eu posso fazer havia-se ou havia se comparado. As duas formas estão corretas, tá? Não posso fazer se expressaria, porque não pode usar no início de frase, então a única coisa que eu posso fazer aqui é mesóclise, ó. Expressar-se-ia, que no início também não tem jeito, né? Com clareza. Isso aqui é tipo uma ficha sintetizando os casos, o quê? Proibido, só para a gente andar melhor, já que a gente sabe que essa é uma matéria que realmente tem muito peso, né? Então, a gente precisa em detalhe entender essa matéria para não passar vergonha no dia da prova, né? Colocação pronominal, vale a pena investir. E também para você não errar na redação, né? Que aí você tem usos variados desta regra, desse conjunto de regras, na verdade. Então, beleza, pensou em casos proibidos de colocação, terminamos essa fichinha aqui, e aí você continuou pensando, só que agora são algumas considerações sobre a colocação pronominal.
Com verbos no infinitivo, a colocação pronominal será sempre o quê? Facultativa, tá? Então, havendo infinitivo, a colocação é sempre o quê? Facultativa. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, infinitivo, para você gravar, a colocação infinitamente facultativa. Infinitivo, infinitamente. Esse infinitivo é um infinitivo impessoal, quer dizer que o verbo não está conjugado, tá? Infinitivos impessoais, colocação infinitamente facultativa. Isso é só para você gravar, tá? Então, isso é importante para me motivar ou isso é importante para motivar-me? No caso aqui a gente usou próclise e no caso de baixo a gente usou ênclise, pronome depois do verbo. Em caso de vírgula, evita-se a próclise. Alguns autores tratam como caso proibido, tá? A maior parte dos autores não trata esse caso como proibido, trata como um caso recomendado. Havendo vírgula, evita-se a próclise, beleza? Mas existem alguns poucos autores que trabalham na lógica da proibição. Hoje fala-se muito sobre política. Havendo vírgula, evita-se a próclise. Por isso aqui nós optamos pela posição enclítica do pronome. A apossínclise não é de comer, não é de passar no cabelo. Claro que é mais comum no português lusitano, né, no português de Portugal, mas também aparece no português brasileiro. O que é a apossínclise? Trata-se da possibilidade de o pronome estar anteposto ao termo atrativo, a palavra atrativa, né? A apossínclise nunca é obrigatória, sempre se trata de um caso facultativo e ela vai gerar um certo estranhamento. Então aqui, ó, o não exige a próclise, né, um fator de próclise. E a apossínclise é isso aqui, ó, pronome antes da atrativa. Então eu posso falar assim, ó, o governo não se manifestou sobre o fato ou o governo se não manifestou sobre o fato. As duas colocações vão ser consideradas corretas. O governo se não manifestou sobre o fato, o governo não se manifestou sobre o fato, beleza? Nos dois casos aqui, nós temos uma colocação adequada. A apossínclise é um pouco menos eufônica que a próclise. Então, o governo não se manifestou, próclise. O governo se não manifestou, apossínclise. Então, quando a gente fala que a apossínclise é facultativa, em relação à próclise, tá? Então, eu poderia ter a frase assim, ó, o governo não se manifestou. E aqui, apossínclise, que é o pronome antes da palavra, o quê? Atrativa. Então, a colocação desse pronome é antes da palavra atrativa, apossínclise, beleza? Então, infinitivo, colocação infinitamente o que? Facultativa. Havendo vírgula, evita-se a próclise, e esse caso pode ser tomado como proibido a depender do autor. E a apossínclise, uma frase um pouco mais estranha no português brasileiro, mas pode aparecer porque ela está gramaticalmente correta, é a possibilidade de deslocamento do pronome para antes da palavra atrativa. Então, eu tenho que saber esses três casinhos para agora entrar na lógica da colocação propriamente, tá? Então, para eu falar em colocação propriamente, ó, eu posso pensar no seguinte aqui, só para a gente fazer um esqueminha básico, né? Eu tenho próclise, os casos de próclise se sobrepõem aos casos de o quê? Mesóclise, e eu tenho ênclise. Só para a gente ter uma noção geral aqui, beleza? A primeira coisa que eu sei na próclise é que é nasgue, ide, oie. Isso aqui é só um mnemônico para a gente saber os casos de próclise, beleza? Mesóclise, a primeira coisa que eu sei é que não pode ser usada, é excludente, né? Não pode ser usada se houver
caso de próclise. Então, havendo caso de próclise, não se usa o quê? Mesóclise. Que casos são esses de próclise, Flávia? Casos de próclise, nasgue, ride, o quê? Oi. Então, não pode ser usada se houver caso de o quê? Próclise, beleza? E ênclise, na verdade, só será obrigatória se a próclise for proibida. Então, você tem que saber muita coisa de próclise, tá vendo? Então, ó, quando eu penso em nasgue, ride, oi, eu tô pensando nisso aqui, ó. Palavra de sentido que negativo, advérbio curto, sem vírgula, conjunção subordinativa, gerúndio precedido de em, depois pronomes, aí quais os pronomes? Relativos, indefinidos e demonstrativos, são os pronomes que pedem a próclise, e tipos de frases, frases optativas, que são aquelas que exprimem desejo, né? Interrogativas e frases exclamativas. Então, frases optativas, que exprimem desejo, interrogativas, que são perguntas, né? Exclamativas, que são exclamativas. Bom, então, olha aqui, ó. O que é o nasgue? Palavra de sentido negativo, advérbio, conjunção subordinativa, gerúndio. Nasgue. O que eu estou pensando no ride? Pronomes relativos, indefinidos e o quê? Demonstrativos. O que eu estou pensando no oie? Frases optativas, interrogativas e o quê? Exclamativas, beleza? Então, esses são os casos de próclise que a gente precisa dominar, tá? Nós vamos ver detalhadamente, mas só para você já ter uma ideia, beleza? Bom, mesóclise não pode ser usada se houver caso de próclise. Se houver caso de próclise, são esses casos aqui que a gente listou, beleza? Esses casos ainda se dividem em atrações fortes, até aqui, ó. Por que são atrações fortes? Mesmo se houver uma palavra intermediária, continua valendo a próclise. E atrações mais leves, que são atrações mais fracas, que depende do tanto de termo intercalado, né? Então, atrações leves. Isso aqui, ó, de atração forte e leve, é que você tem que pensar o seguinte, por exemplo, a atração que Alexandre sentiu por mim, meu marido deve ter sido forte, porque eu tenho 3 filhos, 3 ex-maridos, então é muita coisa no meio do caminho, só uma atração forte para superar esse tanto de coisa no meio do caminho. Então, quando você fala em atração forte, quer dizer, a palavra atrativa não precisa estar tão perto do verbo para continuar exercendo sobre ele uma força atrativa e deslocar esse pronome para a próclise. E uma atração leve quer dizer assim, se tiver qualquer empecilho, já tiver uma sogra um pouco mais complexa, a pessoa já desiste da atração e fala assim, pensando bem, vou ficar longe, vou ficar enclítico. Então, a atração forte, ela se sobrepõe a termos intermediários. Mesmo se houver palavras ali intercaladas, vale a próclise, beleza? E a atração leve, ela vai ocorrer se o termo estiver perto do verbo. Então, tem que estar sem nada ali incomodando, né? Se tivesse 3 filhos no meio do caminho, ia abandonar a atração, né? Então, pois é. Então, a minha atração deve ter sido forte. Deus queira que sim, né? Enfim, a gente torce por isso. 3 filhos é meio muita coisa, né, gente? Mas, enfim, não tinha outra Flávia para oferecer. A que eu tinha era essa, com 3 meninos para olhar. Então, não pode ser usada, tá? No caso da mesóclise, se houver caso de próclise. Então, prevalece a próclise sobre a mesóclise. Prevalece, mas tem que ter caso de próclise. Beleza. O que mais que eu sei?
sobre a mesóclise só pode ser usada com futuros, futuro do presente, futuro do pretérito, né? É obrigatória se o verbo iniciar o período, que aí não tem outro jeito. Nos demais casos, a colocação será o quê? Facultativa. Então, aqui, ó, eu tenho as seguintes referências. Prevalece a próclise sobre a mesóclise, tá? Sempre que houver um caso de próclise, nasgue, ride, oi. Só pode ser usada com futuros do o quê? Indicativo. Obrigatoriedade só se tiver verbo no início de frase. E facultativa nos demais casos. Aqui eu tenho ênclise, só será obrigatória se a próclise for proibida, né? Então, nos demais casos, essa colocação facultativa vai ser próclise ou ênclise, né? Não tem jeito de ser mesóclise. Por quê? Porque não se usa ênclise com futuro e a mesóclise é só com futuro. A colocação facultativa aqui também, ó, ela é próclise ou mesóclise. Flávia, não entendi isso que você falou, não. Meu filho, a ênclise, ela nunca encontra com a mesóclise na vida. Sabe por quê? A ênclise é proibida com futuros do indicativo. E a mesóclise só pode ser usada com futuros do indicativo. Então, um, meu filho, não vai beijar a outra nunca nessa vida. Elas estão em lados opostos do mar, tá? Do oceano, na verdade, para ficar uma distância pior. Então, ênclise nunca vai poder ser usada com futuros do indicativo. E a mesóclise só pode ser usada com futuros do indicativo. Logo, uma não esbarra na outra. Vamos aqui só pensar nessas referências que a gente está falando. Ó. Aqui, ó, só pode ser usada com futuros do indicativo. Acompanhando? Aqui, ó, ênclise não pode ser usada. Não pode ser usada com futuros do quê? Indicativo, beleza? Não pode ser usado. Também não pode ser usada com particípios. Lembrem-se de que o particípio não participa da festa da o quê? Colocação. Então, aqui eu tenho mais duas proibições aqui em relação ao uso de ênclise, beleza? Bom, aí agora eu vou detalhar todos os casos, mas você já tem uma noção macro da colocação pronominal para a gente trabalhar em conjunto, ok? Então, aqui, ó, casos de próclise, a gente já sabe que é nasgue, isso é só um mnemônico, tá? Ride, oie, 5 primeiros, forte, 5 últimos, fraco. Isso é fator de atração, né? Como é que ele se desenvolve. Lembrou de atração forte, lembra de mim. Um monte de menino no meio, Alexandre ainda me quis. Não que, né, eu não vale a pena, mas enfim, era meio muito menino. Mas meus meninos são gente boa. Meus meninos dão amor, atenção a ele. Ele também tem um menino, então dá para compensar. Bom, pronome deve ser deslocado para antes do verbo, sempre que houver palavras com sentido negativo. Então, vamos pensar nessas palavras. Não, nem, nunca, jamais, ninguém, nenhum, tampouco, de também não, né? Então, coisa alguma, expressões desse tipo, né? Então, palavras de sentido negativo. Advérbios curtos sem vírgula. Agora. Aí nunca, jamais também são advérbios, tá vendo? Mas vamos colocar outros. Ontem, hoje, já, também, ainda, se houver vírgula, evita-se a próclise, né? Conjunção subordinativa. As coordenadas não são fatores de próclise, tá? Então, que, quando, caso, embora,
em que pese, se, desde que, na medida em que é causa, né, gente? À medida que, aí é proporção. Gerúndio precedido de em, então, em se plantando tudo dá. Vamos colocar agora exemplos de frases, né? Então, eu falo assim, ó, não se preparou, nem se preocupou com ela, e não passou, né? Então, não se preparou, não atrai, nem se preocupou com ela. Advérbios curtos sem vírgula. Então, eu falo assim, ó, já se pensava no futuro naquela época. Deixa eu só fazer uma reflexão com vocês aqui, que de vez em quando acontece uns negócios muito doidos na cabeça do aluno. O menino vira e fala assim, ô Flávia, na minha frase apareceu um advérbio no fim da frase. Aí eu coloquei o pronome para o lado que estava o advérbio. Não, gente, fator de atração é somente para próclise, então só desloca para antes do verbo. Se houver um advérbio na posição natural dele, qual seja no fim da frase, isso não faz o pronome ir para o fim da frase, não. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, atração é a primeira coisa que vem. Atração é aquela primeira impressão, só tem antes, né? Antes de você conhecer a pessoa, é a atração. Olhou, falou assim, nossa, que coisa boa, que pessoa empática, né? Então, a atração. Depois, quando você começa, é uma pessoa muito honesta, uma pessoa boa, é de boa família, tem caráter, isso não é mais atração não, meu filho, isso é esforço. Então, aí você já está fazendo todo um raciocínio ali para gostar da pessoa. Atração é o que vem naturalmente, então só existe fator de atração de próclise, não existe atração enclítica, tá? Então, atração para depois, tem isso não. A atração é antes. A primeira coisa que você sente chama atração. O resto é racionalidade. Às vezes você até exclui, né? Você fala assim, não, tô atraída, mas enfim, não vale a pena não. E às vezes a gente tem que ser racional. Então, advérbios curtos, sem vírgulas, já se pensava no futuro naquela época, beleza? Então, próclise, ó, próclise, o pronome antes do verbo. Vou colocar aqui, ó, o pronome antes do verbo. Então, tem jeito de ter atração para o fim da frase. Ela disse, aí coloquei uma conjunção integrante, ó, que se dedicava ao futuro. Próclise e o fator de próclise é esse aqui. Aqui, ó, se deixasse, mas é muito feio, mas tá certo. Se deixasse levar pelo medo, perderia boas oportunidades. Para todos nós isso vale. Se deixasse levar pelo medo, um se, pronome atraindo outro se. Se deixasse levar pelo medo, perderia boas oportunidades. Um se atraindo outro se, beleza? Gerúndio precedido de em se plantando, da carta de caminho, plantando, tudo dá. No Brasil, né? Tem umas coisas que não é para dar, não dá. Em se plantando, tudo dá. Em se tratando de português, tudo é lindo. Em se tratando de português. Então, gerúndio precedido de em, a gente tem caso obrigatório ali de próclise, beleza? E isso daqui é o nosso NASG, né, gente? Então, ó, NASG eu tenho palavra de sentido negativo, advérbio curto, conjunção subordinativa e gerúndio precedido de em, beleza? Aqui, ó, não se preparou, não atraindo, já se pensava, disse que se dedicava, em se tratando de português, tudo é lindo, em se plantando, tudo dá. Flávia, se eu tirar o em, plantando-se, tudo dá. Se deixasse levar pelo medo. Caso se deixasse levar pelo medo, beleza? Se eu tirar o em, aí não vai ser gerúndio precedido de em. Logo, não é caso de
próclise. Então, tem que avaliar cada situação, beleza? Bom, aí estou agora com pronomes o quê? Relativos. O que é que vai acontecer com pronomes relativos? Isso aqui é meu read, né? Então, tô pensando read. Relativos, indefinidos e o quê? Demonstrativos, pronomes demonstrativos. Nosso read. Então, pronomes relativos, o que é que eu vou ter? Que, o qual, cujo, como, quanto, onde, quem. Pronomes indefinidos. Qualquer, cada, algo, algum, nenhum, alguém, ninguém. Ninguém já atraía também porque é negativo, né? Muito, pouco, tudo, nada, certo. Pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso e variações, né? Então, no caso aqui, ó, eu posso falar assim, ó, a pessoa a qual me refiro é honesta. Próclise, ó. Tem o pronome relativo a qual atraindo, né? Eu falo assim, ó. Alguns me disseram a verdade. Então, alguns atraindo esse me aqui, ó. Me disseram a verdade. Isto se aprende com amor. Isto se aprende. Agora, vamos supor que eu colocasse palavra no meio. Ó. Aquele livro, aí eu posso ter me parece, é melhor, mas eu poderia ter parece-me bom. Por quê? Porque eu coloquei palavra no meio, né? E a atração aqui é fraca. Então, tirou um pouco a atração, né? Então, aquele livro me parece bom ou parece-me bom. É melhor a próclise, mas não se proíbe a ênclise aqui. Então, eu tenho que pensar aqui, né, no que a gente estava vendo, aqui já é fraco, ó, indefinidos e o quê? Demonstrativos. Então, pronome demonstrativo, se eu colocar uma palavra no meio, a atração dele já é fraca, beleza? Agora, nesse caso aqui é forte, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. O rapaz a que a moça se dedicou. Esse que aqui é um pronome relativo, atração forte. Ó. Mesmo tendo a palavra no meio, vai ser caso de o quê? Próclise. O rapaz a que a moça se dedicou. Então, isso daqui é uma atração forte. Atração forte, mesmo com palavras no meio, será caso de próclise. E aqui vai ser uma atração fraca, é melhor a próclise. Agora, isso só quando houver palavra no meio, né, gente? Se não houver, aí atrai, tá? Tá vendo aqui que tem uma palavrinha no meio? Agora, se não houver essa palavra no meio, a atração acontece, ó. Isso se aprende. Alguns me disseram, tem que ser próclise. A pessoa a qual me o que? Refiro. Então, esses daqui só exemplificando o que é atração fraca e o que é atração o quê? Forte, para a gente ter uma noção melhor, tá? E aí, continuo pensando com vocês, só que agora nas frases. Então, eu tenho frases optativas. O que são frases optativas? Exprimem o quê? Desejo.
Então, eu posso ter lá assim, ó, que Deus nos abençoe. Então, vai ser um caso de próclise, né? E aí eu tô pedindo para Deus nos abençoar. Ah, Flávia, mas essa também é exclamativa. Não, então vamos pensar que o navio está afundando, a gente está morrendo, vamos tirar essa exclamação e pensar só que Deus nos abençoe resignadamente. Que Deus nos abençoe. Pode também, ué. Então, vamos pensar que o navio está afundando. Mas não é o nosso caso não, que o nosso não está não, que a gente está bem estável. Que Deus nos abençoe. E outra coisa, não vai colocar, porque a gente coloca cedilha e fica querendo colocar tio. Se você colocar tio em abençoe, vai ficar abençoe e não é com tio, tá? Então, que Deus nos abençoe. Resignado, orando, que Deus nos abençoe nesta hora. Beleza? Pode também. Frases interrogativas. O governo se manifestará sobre a matéria? E frases exclamativas. O governo se manifestará sobre a matéria. Então, o governo se manifestará sobre a matéria, o governo se manifestará sobre a matéria. Deus nos abençoe. Então, são tipos de frases que vão exigir aí o contexto da próclise. A gente fala que são frases entonacionais, que utilizam ali a modalidade entonacional da frase, por isso pedem a próclise, né? A entonação aí, a eufonia, beleza? Bom, aí nós estamos nos casos de mesóclise. A gente já sabe que a mesóclise só poderá ser usada se não houver caso de próclise, se não houver próclise. Mas o que a gente está chamando de próclise? Vamos de novo, nasgue, ri de oi, né? Porque senão é facultativo. Então, isso aqui. De modo que esta, a próclise, você já até aprendeu que esta é o último e aquela é a primeira, né? Que esta, a próclise, prevalece sobre aquela que é a mesóclise. Então, ninguém, ó, é um pronome indefinido, isso já era fator de próclise. Além disso, é uma palavra de sentido que negativo. Ninguém se expressaria desse modo, beleza? Não posso fazer expressar-se-ia, porque você tem ali a palavra ninguém, que é fator de próclise. A mesóclise pode ser usada com futuros do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito, aquelas terminações que vocês já conhecem, ó. Rei, erás, ra, remos, reis, rão, futuro do presente, do indicativo. Ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam, futuro do pretérito do indicativo. Eu escrevo tudo de novo porque a gente não tá com preguiça, né? E aí, por exemplo, a mesóclise só pode ser usada com futuro. Eu posso falar assim, o rapaz dedicar-se-á ao futuro, tá certo. Ah, aqui não é obrigatória, aqui não é obrigatória. Ela só será obrigatória se o verbo iniciar o período. Dedicar-se-á ao futuro. Nos demais casos, o uso da próclise ou da mesóclise será facultativo. Então, eu posso fazer assim, o rapaz se dedicará, próclise, ou dedicar-se-á, mesóclise. Não tem fator de próclise. Rapaz não é palavra atrativa. Note que não há fator de próclise, tá? Se houvesse fator de próclise, prevalece a próclise. Fator de próclise é nasgue, ri, de oi. Então, não há fator de próclise, o verbo não está no início da frase, porque se ele estivesse no início da frase, seria um caso de o quê? Mesóclise obrigatória, né? A mesóclise será obrigatória se o verbo iniciar o quê? O período. Então, eu não tenho nada disso aqui. Logo, vai ser um caso facultativo. Posso usar tanto próclise quanto mesóclise.
O verbo está no futuro. Não é início de frase. Não tem caso de próclise, posso usar próclise ou a mesóclise. O verbo não está no futuro, passado, né, presente. Não há fator de próclise, tá? Não há fator de próclise. Então, vai ser caso de próclise ou ênclise. Porque a mesóclise só pode ser usada com verbos nos futuros do indicativo, como a gente já tinha visto. Bom, aí a ênclise, como a gente também já tinha observado, ocorrerá a ênclise obrigatória sempre que a próclise for o quê? Proibida. Então, ênclise obrigatória corresponde a caso de próclise proibida. A próclise é proibida no início de frase, né? Aqui, ó, eu já tenho isso aqui, ó. Não se usa próclise no início de frase. Então, eu tenho expressava-se desse modo. Nesse caso, vai ser ênclise obrigatória. A ênclise será proibida com futuros do quê? Indicativo ou após verbos no particípio. A gente também já tinha visto isso. Far-meia um favor, porque é início de frase, e tinha se manifestado pela absolvição. A ênclise será facultativa nos demais casos, podendo ser substituída pela próclise. Então, o rapaz se dedicou, ou o rapaz dedicou-se. Então, o rapaz se dedicou, o rapaz dedicou-se ao novo projeto. Posso usar tanto próclise quanto ênclise. E rapaz não é fator de atração. Aqui, ó, não há fator de próclise. Então, a gente não tem fator de próclise, beleza? Bom, e aqui, vamos fazer um último pensando, só para a gente ter uma noção de como é que eu emprego essa colocação pronominal em tempos compostos ou em locuções verbais, tá? Então, vamos pensar em colocação pronominal com mais de um verbo. Não muda nada não, mas só porque é bom a gente trabalhar. Normalmente, nós vamos ter o auxiliar e o verbo que? Principal, beleza? Então, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Nós vamos usar o pronome se. Que só para a gente entender. Então, frases, vou avaliar onde os pronomes podem ser colocados. Se havia esquecido do fato, não, porque não se inicia frase com pronome. Havia se esquecido, pode. O que vai ter aqui? Próclise, desculpem, ênclise do auxiliar. Se eu fizesse para cá, ó, próclise do principal. Havia se esquecido, havia esquecido-se. Particípio não pode, estão proibido, né? Ah, então quais as colocações que eu tenho? Havia se esquecido ou havia se esquecido? No meio dos dois, né? Ou com hífen, que é ênclise do auxiliar, ou sem hífen, que é próclise do principal. Os rapazes se devem esquecer do fato. Ai, Flávia, achei feio, mas tá certo. É próclise do auxiliar. Tem nada que impeça, não é início de frase, não tá depois de vírgula. Os rapazes devem se esquecer do fato. Também não tem nada que impeça, então isso aqui também tá certo. É ênclise do auxiliar. Os rapazes devem se esquecer, próclise do principal, e os rapazes devem esquecer-se, próclise do principal. Ênclise, desculpem. Ênclise, próclise, ênclise, próclise. Próclise, ênclise. Setinha te ajudando aí a pensar. Bom, então, certa, 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 certa. Eu tenho 4 colocações possíveis aqui. Ninguém se deve esquecer do fato, ninguém é palavra atrativa. Então, eu tenho que ter próclise do auxiliar. Não pode isso aqui, ó, ênclise proibida. Ninguém deve se esquecer, próclise do principal também posso. E, excepcionalmente, eu posso fazer ninguém deve esquecer-se, porque aqui tem uma regra excepcional. Com infinitivo,
será sempre facultativo. Então, pode ênclise. Então, tá certo. Então, eu posso fazer assim, assim ou assim. Se deveria, não posso por causa do início da frase. Deveria, se também não posso por causa do futuro. Tem que ser dever, se, ia. E aqui eu posso fazer tanto próclise quanto ênclise do principal. Ah, por quê? Infinitivo. Com infinitivo será sempre facultativo. Então, posso fazer mesóclise, próclise do principal e ênclise do principal. Aqui eu posso fazer próclise do auxiliar, próclise do principal, ênclise do principal. Próclise do auxiliar, ênclise do auxiliar. Próclise do principal, ênclise do principal. Ênclise do auxiliar, próclise do principal e acabou, porque ali não cabe ênclise do principal, por exemplo, que ele está no particípio. Então, colocação com mais de um verbo não muda nada, você só tem que respeitar as regras que você já dominava. Então, valem as regras já estudadas, então a gente só tem que olhar onde é que essa colocação é impossível, por exemplo, depois de participo, depois de futuros do indicativo, para a gente não cometer erros ali quando dá colocação pronominal, beleza? Então, terminamos tudo de colocação pronominal e agora nós vamos fazer algumas questões para consolidar o nosso conhecimento de pronome, né? Essa matéria é enorme, mas é assim que tem que ser mesmo. Então, estamos em pronomes, vamos para as questões, não tão rápido, né? Muitos pais se desesperam com seus filhos adolescentes que passam o dia no computador, né? Quem que passa um dia no computador? Os filhos adolescentes, né? Então, neste caso aqui, esse que funciona como pronome relativo. Por quê? Porque retoma um termo antecedente. É correto afirmar que a partícula que possui função morfológica de pronome relativo, pois retoma termo antecedente. Só para a gente já ter essa noção. Na frase, Paulo gosta de mim, esse pronome está regido de preposição. Pronome regido de preposição é pronome pessoal oblíquo tônico. Todos os pronomes oblíquos tônicos são regidos de preposição. Então, pronome pessoal oblíquo tônico. Essas questões eram questões de classificação, né? Então, você tem questão de classificação, você tem questão de emprego, tem contextos variados, beleza? Essa daqui já é uma de emprego, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, então uma questão de norma culta, né? Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao emprego do pronome. Se não fosse trabalhar, Mariana viajaria com nós no próximo mês. Sem especificador é conosco. Então, sem especificador, nós vamos usar a forma aglutinada. Emprestei os livros antigos, os quais tinham mais de 20 anos de uso. Os quais os livros antigos. Essa daqui me parece a melhor resposta, mas vamos ver o resto. É um pronome relativo e ele está bem empregado, concorda com o antecedente, né? Na semana passada, houve uma situação onde fiquei constrangido. Houve uma situação em que, houve uma situação na qual. O pronome onde só pode ter como referente lugar, né? O dono da padaria diz que encontrou ele na esquina anteontem. Não existe encontrou ele. Disse que o encontrou. Você tem que usar um pronome pessoal. Pronome reto não pode fazer função de objeto direto, né? Então, o dono da padaria disse que o encontrou na esquina anteontem. Pronomes retos não podem ter função de objeto. Então, pronomes retos não podem ter função de complemento verbal. O dono da padaria disse que o encontrou na esquina anteontem. Disse que o encontrou. Encontrou ele, vi ele
né? Peguei ele no flagra, não existe isso não. Peguei-o no flagra. Nem pode ser o peguei, porque senão você vai iniciar a frase com pronome oblíquo. Acerta uma coisa e erra outra. Questão 4, a gente tem o seguinte. Autoridades de saúde disseram que, disseram é verbo, pronome relativo não vem depois de verbo, isso aqui é uma conjunção integrante, né? Esquilos que vivem perto da casa da criança do condado Elmore, quem que vivem? Os esquilos retomam um termo antecedente, portanto é um pronome relativo, tá? Nas duas ocorrências, a partícula que possui função morfológica respectivamente de conjunção integrante e pronome relativo. Conjunção integrante introduz oração substantiva. Só para a gente já treinar isso. Pronome relativo introduz oração adjetiva. Então, disseram que é uma oração objetiva direta, né? Oração substantiva objetiva direta. E aqui, como não há vírgula, oração adjetiva restritiva, porque não está entre vírgulas. Você já sabe, então, que pronome relativo não vem depois de verbo, claro, né? Pronome, senão ia chamar provérbio. Leia o texto reproduzido do romance O Ateneu, de Raul Pompeia, para responder a questão. Eu gosto muito desse livro, é um livro muito bonito. Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos como se os abatesse o peso, como se abatesse nesses rapazes, né? Como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o de prestar, o de não prestar para nada, nem mesmo o direito. O artigo subentendendo a palavra o quê? Direito, nem mesmo o direito de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham obrigação de os fazer brilhar, fazer os alunos brilhar, né? Que é um pronome. Porque caridade que não brilha é caridade em pura perda. Os vocábulos o e os em, como se os abatesse, e nem mesmo o de prestar para nada, e de os fazer brilhar, fazer os alunos, né? Então, nesse caso aqui, esse os retoma alunos, esse os também retoma alunos. E aqui é um artigo subentendendo a palavra direito. Então, respectivamente, nós temos pronome oblíquo, artigo e pronome oblíquo. Resposta D de devo continuar estudando português. E quanto mais você estudar, mais questões você precisa fazer para ganhar consciência de como esse conteúdo vai ser cobrado na sua prova. Faça mais e mais. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão de língua portuguesa em quando saturam-se as carreiras tradicionais, quando é uma conjunção subordinativa, então atrai, né? Quando se saturam as carreiras tradicionais, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Caso se descuidem de sua tarefa, também é uma conjunção como subordinativa, caso obrigatório de próclise, né? Então aqui, ó, caso obrigatório de próclise. Aqui também, caso obrigatório de próclise. As empresas têm mantido-se morte, asfixia e envenenamento, né? Particípio não aceita ênclise. Então, as empresas têm se mantido. Pode ser com hífen também. Tem se mantido. Pode ser até se tem mantido. Só não pode ser do jeito que está. As empresas se têm mantido, tem se mantido, tem se mantido.
tá? Particípio não aceita ênclise, então tem que tirar esse pronome depois do particípio aqui. Os dirigentes devem esforçar-se, aqui tá certa, infinitivo aceita tudo. Eu posso fazer devem esforçar, devem-se esforçar, posso fazer também. Posso fazer devem se esforçar. E do jeito que tá lá, que é devem, logo essa daqui não tem nem jeito, porque todas as opções estão corretas, tá? Se devem esforçar, devem se esforçar, devem esforçar-se, devem se esforçar. Todas essas colocações são aceitas. Os trabalhadores das áreas rurais nunca, palavra de sentido negativo, advérbio, nunca se enganaram a respeito da importância da agricultura para a subsistência da humanidade. Então, nunca se enganaram. De modo que a nossa resposta à questão número 6 seja a letra D, de devo continuar estudando, e, portanto, acabamos essa parte de pronomes, essa parte de morfologia, e agora nós vamos entrar na parte que mais cai na sua prova, que é análise sintática, é a parte mais caidora de com força mesmo. Colocação pronominal já envolve um pouco de sintaxe, porque tem a ver com a estrutura da frase, é um conteúdo ali que envolve pronome e, ao mesmo tempo, a estrutura da frase. Então, agora a gente vai começar essa base de análise sintática. Beijão, pessoal!